Olá a todos, então. Vamos dar início a mais esta aula teórico-prática. Hoje o foco continuará na análise das tensões, mas hoje vamos abordar algo que é muito importante na área da engenharia, que são os estados planos de tensão. Portanto, e só para pensar um bocadinho em exemplos práticos que vão, com certeza, abordar no futuro. Do lado direito tem um típico processo de estampagem de chapa. Portanto, o número 1 é o punção, que deforma. O 3 é o serra-chapas, que mantém a chapa esticada, sem enrugar. E depois o 2 será a matriz com o formato da peça. Portanto, a estampagem é aplicada em inúmeras aplicações. Podem pensar em qualquer automóvel, capô, portas, qualquer painel é feito por estampagem. Reservatórios de pressão também é uma área muito importante, onde temos, cá está, um reservatório de parede fina e por isso também é possível considerar isso como uma chapa. O que é que isto tem em comum então a estampagem, os reservatórios? A dimensão da espessura é muito inferior às outras dimensões. Portanto, e se relembrarem o conceito de tensão, em que tínhamos a tensão definida como uma força sobre uma área. No caso de uma chapa onde eu tenha em X e em Y o plano da chapa, o que vai acontecer é que a área perpendicular a uma força aplicada em Z é muito maior do que as outras áreas perpendiculares a X e Y. E, portanto, o que vai acontecer é que tudo que esteja relacionado com as tensões segundo Z são aproximadamente zero, ok? E por isso, ver se ligo aqui o anotador, e por isso, tudo que está relacionado com Z, portanto não é que seja propriamente zero, isso era escusado estar em branco, vamos pôr em vermelho. Portanto, tudo que está relacionado com Z é aproximadamente zero, ok? E por isso, o vosso tensor das tensões que temos visto, que é um tensor com 3 linhas e com 3 colunas, ele continua a ser um tensor com 3 linhas e 3 colunas, mas o que acontece é que, como todos os outros termos são zero, nós acabamos por representá-lo como sendo apenas um tensor 2 por 2, está bem? Mas nunca esquecer que, apesar de só representarmos aqui as componentes no plano XY, continuam a haver estas componentes aproximadamente igual a zero. E isto vai fazer com que a gente agora possa analisar toda aquela panóplia de tensões e direções principais de uma forma muito mais simples. Vamos ver nesta aula as expressões analíticas, mas depois vamos ver que é possível também fazer isto numa forma gráfica e bastante intuitiva. Portanto, já estão a ver aqui esta figura onde eu já não estou a representar as componentes de Z, de tensão normal e tensão de corte, e vamos agora derivar, isto vai nos dar jeito para pensar depois nas direções e tensões principais, vamos derivar uma expressão analítica para determinar tensões normais e tensões de corte numa direção qualquer com esta inclinação θ, está bem? Então, a forma como nós vamos fazer isto é, uma vez mais, arranjar aqui um ponto material, mas com esta faceta inclinada de um ângulo θ, e vou realizar um equilíbrio estático segundo a direção da tensão normal, está bem? Por isso, o que estão a ver aqui é basicamente a tensão aplicada sobre uma área. Portanto, se eu fizesse aqui um 3D, estão a ver que esta área que eu pus aqui a vermelho, ela vai ter dimensão ds, ok? E dz. Portanto, estou a projetar então essa tensão na direção dz. E depois vou fazer o mesmo em relação à tensão que atua na direção x, portanto dz dy, tendo em atenção que o dz acaba por ser igual para todos, não é? Porque seja o x, o y ou o θ, a profundidade é dz, mas o dy
e o dx, eu vou ter que colocar em função do ds e deste ângulo θ. Por isso que o dx vai aparecer como ds seno de θ, porque o dx é o cateto oposto aqui ao θ, está bem? E portanto, o que vai acontecer então, se fizer este equilíbrio decompondo o dx e o dy em função do ds e fazendo o equilíbrio de acordo com as áreas que o σx e o σy atuam, tá bem? E o próprio tal xy também, convém não esquecer. O que irá acontecer então, isto depois envolve alguma álgebra que podem, por exemplo, ver no livro do professor Dias da Silva, mas reparem, voltando aqui um bocadinho atrás nessa expressão, quando eu substituo aqui o dx nesta equação e aqui também nesta expressão, e substituo o dy nesse termo, reparem que todos os termos da equação vão ficar com ds, não é? Portanto, o ds vai cortar. E depois, o que eu posso fazer é combinar os termos similares e vou ficar então com uma expressão que vai permitir isolar aqui o σθ, ok? Portanto, pego no σθ, passo todo o resto para o outro lado, vai ser possível, vamos ficar com um termo que é 2 tau xy seno de θ cosseno de θ, e reparem que 2 seno de θ cosseno de θ será seno de 2θ. Portanto, eu sugiro fazer isso depois numa folha à parte. Portanto, e reparem que eu vou ficar com esta expressão. Portanto, o seno de 2θ vai aparecer daqui. Portanto, depois é simplificado aqui embaixo. Okay? E depois vou fazer o equilíbrio não só para a direção, ou não só para a componente σθ, mas também aqui para esta componente tau numa direção também θ, está bem? E por isso, vamos ficar aqui com duas equações de equilíbrio estático que vão permitir determinar a componente normal e a componente de corte numa orientação arbitrária em função, obviamente, do ângulo de inclinação do referencial, mas também em função das componentes expressas no referencial original. Portanto, isso depois pode ser rearranjado porque nós conseguimos transformar o cosseno ao quadrado, o seno ao quadrado no ângulo duplo. Estão a ver aqui em baixo. Portanto, isto é um refrescar de memória de trigonometria. E por isso, portanto, essas expressões são perfeitamente equivalentes. E vamos ver mais aqui a bocadinho que na verdade o que temos aqui é a equação paramétrica de uma circunferência, está bem? Mas para já podem guardar isto. Portanto, fica aqui um quadro resumo no slide a seguir, em que temos, portanto, a expressão para a tensão de corte no referencial x' e y' rodado deste ângulo θ, embora esteja em função de 2θ, e depois aqui vou ter a expressão para o σx e o σy. Reparem que ambas derivam desta expressão σθ, mas sabemos que o σx e o σy atuam em direções que diferem 90 graus. E, portanto, ao fazer o cosseno de 2θ e do ângulo 2θ mais 90 graus, vai trocar o sinal do cosseno e do seno, e é por isso que para o σy vamos ter aqui mais para menos e mais para menos. Tá bem? Portanto, isso são aquilo que nós chamamos as expressões analíticas que permitem então determinar um tensor das tensões, portanto as componentes cartesianas do tensor das tensões, num outro referencial, sem precisar fazer a operação matricial que vimos na aula anterior, em que para obter o tensor das tensões rodada fazíamos uma matriz de rotação transposta, multiplicando matricialmente pelo tensor original e depois novamente a matriz de rotação. Portanto, acaba por ser mais simples utilizar estas transformações. E depois, para pensarmos já em tensões principais, ok? O que é que nós iremos fazer? Sabemos que as direções principais, e isso vimos na aula passada, as direções principais são aquelas onde eu vou conseguir transformar o meu tensor das tensões
num tensor em que eu tenho apenas componentes normais, e depois até vimos e não tenho tensões de corte, e vimos então que este valor, o σ1 será o valor máximo, e o σ2 e o σ3 serão mínimos. Portanto, o σ1 a ser maior de todos, o σ3 a ser menor de todos. Aqui no estado de plano de tensão, eu já sei que uma das tensões principais é nula, ou aproximadamente zero, portanto a tal que é na direção Z, e portanto vou ter aqui duas tensões principais. E tenho então aqui uma expressão, vou regressar ao slide anterior, tenho aqui uma expressão que me dá o sigma θ em qualquer direção. Ora, como eu sei que as tensões principais consistem em valores máximos ou mínimos, that was beautiful, podia ter feito isso, pronto, vamos tirar isso daqui, não interessa. Como eu sei que as tensões principais são máximos ou mínimos desta expressão para o sigma θ, vocês sabem todos que para obter o máximo ou o mínimo de uma função, nós temos que derivar. E, portanto, o que vai ser feito? Para obtermos a orientação das direções principais, será então derivar a expressão do sigma θ, tensão normal numa direção qualquer, e igualar a zero. Está bem? Isso não requer muitos conhecimentos, portanto, eu estou aqui a olhar para o papel onde eu deduzi isto, e vamos ficar com uma expressão, portanto, em função de seno θ, cosseno de θ, e é só relembrar portanto, as relações que 2 seno θ, cosseno θ vai dar o seno de 2θ, e também vamos ficar com uma expressão por cosseno de 2θ. Se eu pegar nessa expressão de derivar e dividir toda por cosseno de 2θ, vou ficar com uma expressão que vai depois aparecer a tangente, e vai aparecer então esta fórmula que vocês têm aqui. Portanto, esta expressão então vai-vos dar o ângulo θ para o qual, portanto, eu inclino o referencial, e nesse referencial então vou ter uma tensão normal máxima, que é a tensão principal 1, e depois vou ter então aqui o valor mínimo mais 90 graus. Portanto, calculam o θ e mais 90 graus e tem a outra direção principal, sabendo que a terceira direção principal será a direção principal Z. Okay? Portanto, será a direção principal Z num plano ou numa chapa contida no plano XY. Sabemos logo que uma tensão principal é nula e que atua segundo o eixo do Z. Okay? Depois, sabendo este ângulo, o que podemos fazer, não de uma forma muito rápida, é voltar a esta expressão, conhecendo então o ângulo 2θ, que acabamos de derivar, portanto temos a tangente, podemos dizer que o 2θ é o arco tangente, e também sabemos estas relações do cosseno de 2θ com a tangente de 2θ, podemos então substituir esta expressão da tangente de 2θ na expressão do sigma, e vamos obter a expressão para a tensão principal 1 e 2. Mas isso eu compreendo que é complicado. Então, uma forma mais fácil de obter as tensões principais, depois de sabermos o ângulo 2θ, é ir buscar a equação característica. Vimos isso na aula passada, portanto, seria o determinante deste tensor igual a zero. Portanto, e reparem que agora, ao ser apenas uma matriz 2×2, o determinante torna-se muito mais simples, não é? E, portanto, tirando as duas raízes deste polinômio quadrático, eu fico então aqui com duas expressões, onde a tensão principal 1 será σx mais xy mais esta raiz, e a tensão principal 2, ou a mínima, será σx mais σy menos esta expressão. Okay? Portanto, isso então, tangente de 2θ e esta expressão darão-nos as direções principais, portanto, a orientação. Depois, com o ângulo, eu consigo determinar os cossenos diretores e tenho os vetores, que são as direções principais, e o valor das tensões principais. Isso é aquilo que nós chamamos a abordagem analítica. Okay? Agora, portanto, são basicamente as mesmas expressões que vimos aqui, portanto, agora de uma forma mais bonita, portanto, já em função do que estão habituados a ver. Portanto, direções principais, tensões principais.
vamos ver agora que tudo que foi deduzido ali de forma analítica pode ser feito também recorrendo a uma representação gráfica. Portanto, um engenheiro alemão chamado Mohr, que eu posso até partilhar depois um PDF em espanhol que dá até um bom contexto histórico sobre isso, posso colocar no e-learning. Portanto, vamos aqui agarrar uma vez mais no nosso tensor 2D do estado de plano de tensão. Portanto, a convenção de sinais continua a ser a que estamos habituados. Portanto, as tensões normais de tração são positivas e a tensão de corte que atua na direção positiva, portanto, o tau xy atua na direção positiva do y e o tau yx a atuar na direção positiva do x será um valor positivo. E agora vamos recordar aquelas expressões que vimos para transformar as tensões. Vimos aqui de várias formas distintas, vimos aqui em função de θ e aqui já com as componentes x, y e o tau xy. E na verdade, se relembrarem da equação paramétrica da circunferência, que está aqui só para lembrar, fui buscar aqui mais ou menos a net, e reparem que o que nós temos na verdade é uma circunferência que vai funcionar em função de um ângulo 2θ. Isto vai ser importante porque nós vamos trabalhar com o tal círculo de Mohr e vamos ver que ele, nesse círculo, os ângulos serão todos a dobrar. Portanto, a razão é mesmo esta, porque na dedução do círculo de Mohr nós trabalhamos com o ângulo duplo, está bem? Portanto, isso fica já aqui assente, que no círculo de Mohr teremos sempre o ângulo duplo. E depois, esses termos que aparecem aqui, portanto o H e o K, que vão basicamente determinar a localização do centro do círculo. A forma que vocês estão mais habituados para a equação da circunferência é o típico, não é a equação paramétrica, portanto é a equação onde tem as coordenadas do centro e depois aqui temos o raio ao quadrado, mas isso é muito fácil de obter no caso da circunferência, portanto é o x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, correto? Para fazermos isto, eu vou combinar essas duas expressões de forma a eliminar o 2θ. Portanto, vamos passar daquilo que é a nossa equação paramétrica para a equação da circunferência, na forma em que estão mais habituados. E vamos terminar com esta expressão, está bem? Que diz-nos uma coisa importante. Diz-nos que a coordenada do centro vai estar sempre no eixo do x, porque a coordenada y é 0, e vamos ter aqui um centro. Portanto, reparem que a coordenada do centro do círculo de Mohr será então a média das duas tensões x e y. E também, arranjando isto de uma forma que nos convém mais, vamos ter então o raio do círculo de Mohr a ser dado por essa expressão. Okay? Portanto, isso então vai nos permitir construir o círculo. A forma como iremos fazer isto nas aulas será a partir do nosso tensor das tensões 2D, desse tensor, vocês podem ir buscar o valor à figura ou ele é mesmo dado, e vamos marcar dois pontos que são importantes, portanto o ponto x, que terá as coordenadas do σx, okay? Portanto contado aqui a partir da origem, vamos ter um eixo horizontal que é com coordenadas de tensão normal e vamos ter um eixo vertical com coordenadas de tensão de corte. Portanto, o primeiro ponto x que nós marcamos no círculo de Mohr, ele vai ter estas coordenadas, está bem? Vai ter a coordenada do σx, contado a partir daqui, e a coordenada, desculpem, o σx contado a partir daqui, peço desculpa, portanto, vamos aqui marcar o valor do σx, e depois a coordenada y será menos o tal xy. Devia ter usado o tablet para esta aula. O ponto y, portanto, aí teriam duas opções, portanto, podíamos marcar aqui logo o centro, portanto, sabendo a coordenada do σx e a coordenada do σy, mas a forma mais fácil é depois de marcar o ponto x, marcamos o ponto y, e o ponto y então terá as coordenadas do σy, portanto, marcado aqui na horizontal, e
a coordenada positiva do tal xy. Portanto, aqui vamos ter menos o tal xy e aqui, neste ponto y, vamos ter mais o tal xy. Portanto, eu estou a fazer isso com rato, tenho paciência. Ok, até parece o tal. Ora, com esses dois pontos, o ponto y e o ponto x, eu vou uni-los e ter então aqui o centro da circunferência. Portanto, aqui vai bater certo, então o centro é a média marcada em cima do eixo das tensões normais, portanto o eixo x, ou das abscissas, como preferirem. E agora, portanto, para quem tiver um compasso, ponta seca no centro, abertura ou no ponto x ou no ponto y, e vamos então desenhar o círculo de Mohr. Portanto, esse círculo de Mohr vai nos dar uma série de informação logo muito útil. Quanto mais não seja, porque se repararem, e eu agora vou puxar aqui um bocadinho atrás, nós quando deduzimos aqui a expressão analítica para as tensões, para as tensões principais, reparem que o que temos aqui nada mais é que a expressão do centro, okay? Que é a média das tensões, e esta expressão que aparece aqui na raiz quadrada é o raio do círculo de Mohr. Então quer dizer que centro mais o raio dá a tensão principal máxima e centro menos o raio dá a mínima. Portanto, o mínimo aqui poderá ser discutível, já vou explicar porquê. Portanto, vamos ter então aqui centro mais o raio, que será este ponto, é a tensão principal 1, portanto está aqui indicado. Centro, coordenada x ou sigma, do centro menos o raio dará a minha tensão principal 2, que não será absolutamente a mínima neste caso. Porquê? Porque vamos ter aqui, como eu tinha dito anteriormente, a terceira tensão principal, que é o zero. Portanto, isto vai depender então um pouco do seguinte, e vamos ver isso nos exercícios práticos. Se o círculo de Mohr estiver contido deste lado do eixo vertical, com certeza que o sigma 3 será a mínima. Mas se o círculo de Mohr estiver, por exemplo, a apanhar aqui o centro, imagina que o círculo de Mohr está aqui, aí sim, vamos ter a tensão principal 1 a ser a máxima, esta igual a 0 será a média e o sigma 2 será a mínima. Portanto, cada círculo terá aqui a sua particularidade. Depois, podem reparar que a tensão de corte máxima, que será aqui um bocadinho acima do tal xy, que aparece aqui, nada mais é que o raio do círculo de Mohr. Portanto, a tensão máxima no plano que define o nosso exercício. Portanto, conseguem então rapidamente com o círculo, sabendo o raio e o centro, determinar as tensões principais e determinar a tensão de corte máxima. Para além disso, estão a ver aqui que eu consigo determinar orientações, portanto eu vou apagar isto agora para deixar a figura um pouquinho mais clara. Reparem que esse 2θ que aparece aqui é o mesmo ângulo que vocês determinaram aqui como sendo o ângulo de orientação das tensões principais. Portanto, esta fórmula da tangente 2θ chegam a ela facilmente fazendo aqui este triângulo, por exemplo. Eu depois vou ter que apagar isso, vai ficar aqui muita confusão, mas se fizerem, por exemplo, este triângulo, este ângulo 2θ que aparece aqui é o mesmo ângulo 2θ que aparece aqui, e reparem que a tangente deste ângulo será 2 tal xy, que é este cateto, e agora sigma x menos sigma y. Portanto, e é exatamente a fórmula que definimos aqui. Portanto, graficamente conseguem definir as formulazinhas todas. Portanto, é importante notar então que o círculo de Mohr, como vimos, os ângulos são todos a dobrar, não é? Portanto, por isso temos aqui tudo em função de 2θ. E reparem que no círculo de Mohr, qualquer segmento de reta que vá do centro à periferia do círculo é uma orientação no espaço. Okay? Portanto, o que tem do centro ao ponto x é a representação do círculo de Mohr do nosso eixo OX. Okay? E o que vai do centro ao ponto y é o meu eixo
OY. Portanto, reparem que todos sabem que os nossos eixos cartesianos x e y fazem 90 graus, não é? Mas no círculo de Mohr eles fazem 180. Portanto, isso também é uma forma de comprovarem que no círculo de Mohr as coisas funcionam com os ângulos a dobrar. E, portanto, o que nós temos aqui, na verdade, reparem, do centro, aqui a minha tensão principal 1, que nós determinamos, não é? Nada mais é que o eixo principal 1. Portanto, será o meu N1. Portanto, reparem que se eu começar aqui do eixo X, se eu for aqui o observador no eixo X, se eu rodar o ângulo 2θ até este ponto, vou ter a direção principal 1. Portanto, é isso que eu vou fazer aqui no referencial real. Portanto, vou rodar a partir do eixo X e vou obter, então, a direção principal N1. Ok? Portanto, falta aqui o símbolo do vetor e tal, mas será isto. E se somar, então, a essa direção principal 1, que é do centro a este ponto, 180 graus, vou ter a direção principal 2, que na verdade no eixo real, em vez de ser 180, será 90 graus. Portanto, teremos aqui então o N2. Portanto, e por isso, o círculo de Mohr vai permitir obter todas as tensões principais e todas as direções principais, desde que eu tenha aqui algum conhecimento de trigonometria. Reparem que, por exemplo, aqui seria muito fácil determinar 2θ, porque temos aqui um triângulo retângulo. O ângulo 2θ é este, não é? Vou fazer aqui mais pequenino. E reparem que o seno deste ângulo é este cateto oposto, cujo valor é tal xy, é conhecido, e a hipotenusa é o raio, que também é conhecido. Portanto, rapidamente faziam seno 2θ igual a tal xy sobre o raio, ou para aqueles que gostam de decorar fórmulas, retiravam também por esta expressão a tangente de 2θ. Portanto, isto obviamente é muito confuso sem valores e por isso o que eu vou fazer é colocar este exemplo e no momento síncrono da aula iremos resolver em conjunto este exercício, está bem? Portanto, uma vez mais, eu prezo por não ultrapassar a meia hora da aula, vamos em 28 minutos. Vai haver dúvidas e também posso dizer que esta provavelmente até agora é a aula mais importante e com mais matéria, está bem? Portanto, não me admiraria que fosse preciso ouvirem isto umas 2 vezes, mas também é essa a vantagem do ensino à distância. Portanto, podem ouvir isto a hora que quiserem e quantas vezes quiserem. Já sabem, dúvidas, podem contactar antes da aula, se não, na aula teórico-prática, no momento síncrono, tiramos as dúvidas todas, está bem? Pessoal, até a próxima e, no caso presente, bom fim de semana.